Selic virou a nova Magalu? Com os juros em 6,25%, será que vale a pena investir na renda fixa? Como encontrar as melhores oportunidades? Tudo isso você descobre com o analista Eduardo Pérez depois da vinheta. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Oi, obrigado, Caterine. Muito bom participar do programa e invadir o Analistas em Ação para não falar de ação, falar de renda fixa. Exatamente, Eduardo. O programa de hoje é um programa especial, focado 100% em renda fixa. E para quem ainda não sabe, né, agora no Invest também conta com recomendações focadas nesse tipo de investimento, né? Então, para começar, Edu, conta para a gente, né, qual que é a diferença entre as recomendações de renda fixa da Nuinvest e as carteiras recomendadas, né, que a gente tem. Uma coisa que a gente pensou bastante antes de montar essas recomendações de renda fixa era entender se o modelo de carteira recomendada, que normalmente tem aquelas porcentagens de alocação, tipo 15% em imposto fixado em curto prazo, 25% indexado à inflação de longo prazo e por aí vai. Na teoria, isso atenderia o investidor, só que na vida real, cada pessoa é única e tem os seus objetivos, sua capacidade financeira, tolerância a riscos, tudo bem diferente, variando de pessoa para pessoa. Então, em conversa com a equipe, a gente entendeu que vale mais a pena colocar em uma lista de recomendações que servem como base, e aí o investidor vai entender o racional do porquê que a gente está recomendando cada tipo de título, cada tipo de produto nesse momento, e ele vai adequar a realidade dele. Até porque a questão que pega bastante na renda fixa é a disponibilidade de alguns produtos, que vai depender muito do emissor. Então, o banco que está emitindo o CDB, o banco que está emitindo a LCI, a LCA, ele pode alterar os vencimentos, então o investidor pode não encontrar no mesmo dia cravado que a gente coloca a recomendação, e pode não encontrar com a mesma taxa cravada ali, por exemplo, 4,69%. Mas o investidor consegue usar como base ali meses e o ano de vencimento e também taxas aproximadas que ele consegue encontrar. Eduardo, e uma dúvida, essas recomendações, né, de renda fixa, a tua coluna que você tem sobre o assunto, ela é atualizada, tem uma atualização mensal, talvez considerando os indicadores macroeconômicos, mudança de juros, inflação, como que funciona, né, essas atualizações das recomendações? Então, são dois produtos diferentes, mas que se complementam. Um é a recomendação de renda fixa, que vai constar o título, o emissor, o prazo, ali é para o investidor realmente conseguir ter uma base exatamente do que ele vai querer. E a gente tem a coluna mensal, que se chama O que esperar da renda fixa, que a gente disponibiliza normalmente na primeira semana de virada do mês no site do Invest News, onde a gente coloca os juros futuros, como tem se comportado, a inflação medida pelo IPCA, pelo IGPM, a gente comenta dólar também, como que isso acaba impactando a renda fixa e até pensando num cenário mais macro. Então é tanta informação que a gente acaba até precisando dar uma enxugada e uma resumida para que fique uma leitura relativamente curta. Mas essa é a ideia, é o investidor conseguir ali pegar uma página, conseguir ler em menos de 5 minutos e ter uma noção já do que está impactando a renda fixa e como ele pode tomar a melhor atitude com esses novos dados que são divulgados. Muito legal, viu, Eduardo? A gente até vai falar um pouco sobre essas recomendações, né, durante o programa, mas já vou logo fazer a pergunta, né, que todo mundo está esperando, né, a Selic, né, ela foi para 6,25% nesta quarta-feira 22, né, e agora, né, com esse novo patamar da taxa de juros, será que está na hora de migrar um pouco a carteira para renda fixa? O que a gente pode esperar, né, desse tipo de investimentos? Primeiro de tudo, o investidor tem que pesar se vale a pena fazer essa migração da renda variável para a renda fixa, porque uma coisa é o investidor pessoa física querer fazer uma mudança muito abrupta assim, só porque a taxa Selic está subindo. Então pensa um pouco, dá uma estudada no mercado, mas a tendência é que a renda fixa ganhe um pouco mais de destaque, porque normalmente os fundos de investimento, por exemplo, eles acabam ponderando que a renda fixa começa a ter um retorno mais expressivo,
então o risco na renda variável não precisa ser tão alto como a gente vem observando nos últimos meses, nos últimos anos, com a taxa Selic lá embaixo. Então, para o mercado em geral, a renda fixa está atrativa sim e ainda deve melhorar bastante se a Selic chegar no final do ano entre um patamar de 8% a 9%. Edu, como você comentou, né, até o Boletim Focus também já está projetando, né, a Selic em 8,25% para o final deste ano, né, e nesse cenário, né, onde que estão as melhores oportunidades de investimento, né, na renda fixa, na tua visão, e por quê? Como na renda fixa e também a condução da Selic, elas estão sempre muito ligadas à política e à economia do país, do meu ponto de vista, o investidor que ele não quer deixar um dinheiro parado, até a gente saber de uma forma mais clara qual vai ser o rumo que o país vai ter após o período de eleição, então uma das oportunidades que a gente enxerga são as LCIs e LCAs, por volta ali com vencimento de um ano e meio, de preferência pós-fixadas, porque elas pegam carona nessa alta da Selic, ainda deixa o investidor isento do IR sobre o lucro no vencimento. Só que no vencimento a gente projeta que o investidor vai conseguir ter um cenário mais definido e aí ele vai ter uma vantagem para escolher esses prazos maiores dos novos títulos. Já o investidor que já vinha fazendo aportes na renda fixa, como é o caso de muita gente que usa a NTNB, que é o tesouro conhecido como IPCA+, e que muitas pessoas escolhem para fazer a reserva para aposentadoria, pensando num prazo mais longo. Então, essa situação de imprevisibilidade da economia de agora oferece ótimas taxas para esses novos aportes, que lá no vencimento vão te proteger da inflação de todo o período e também te pagar um juro real mais atrativo. Edu, você citou aqui uma questão bem importante, né, que é o impacto, né, do ano eleitoral, né, e aí eu queria que você conte para a gente um pouco por que isso deve ser levado em conta também na hora de olhar investimentos em renda fixa, se tem alguma questão a ver com os juros também, né, o ano eleitoral chegando. Igual a gente mencionou agora há pouco, a renda fixa ela é muito atrelada à política e à economia. Por quê? No curto prazo, o Copom que decide qual vai ser a taxa básica de juros através da decisão da Selic. Ela é uma taxa que vai vigorar entre uma reunião do Copom e a próxima, mas sempre ali com um viés de curto prazo de um ano, mais ou menos. Quando a gente pega a taxa de juros na parte média e longa da curva, que a gente chama, quem define essas taxas são os investidores, tanto os investidores brasileiros como os estrangeiros, e aí a gente joga nessa conta também grandes fundos. De geral, o mercado ele acaba mostrando como ele enxerga o Brasil através dos juros, se a gente fosse comparar risco e retorno. Então, justamente por ter um risco maior, o mercado acaba precificando juros maiores para compensar esse risco maior. Então, pensando na renda fixa, médio e longo prazo, os investidores e o próprio mercado acabam entrando numa taxa ali de equilíbrio, se a gente pudesse chamar assim, que já precifica todos esses riscos. Então, você tem um governo que tem uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade orçamentária e até superávit primário, esses são bons indicadores de que o governo vai seguir com a responsabilidade financeira no país, vai conduzir o país de uma forma mais responsável. Então, o mercado acaba premiando esse tipo de governo com taxas mais baixas, né? Agora, quando a gente pensa em um governo com atitudes que não respeitam essa parte orçamentária, que oferecem um risco tanto legal como o próprio risco generalizado aqui do país, o mercado acaba precificando juros mais altos, refletindo até o próprio descontrole da economia através da inflação, como também o próprio risco do governo em si. Então, a renda fixa fica muito atrelada à política e também atrelada a quem está fazendo essa política atualmente. Com a chegada do ano eleitoral, aí chega o dilema: quem que vai ser eleito? A gente tem um ano bem desafiador eleitoral pela frente e a gente não tem uma resposta clara de quem vai ganhar e, por enquanto, o mercado não deu sinais de quem seria o favorito.
Certo, Edu. De fato, um ponto assim muito importante, né, para o investidor levar em conta também na renda fixa. Bom, e falando então das recomendações, né, da Nuinvest focadas em renda fixa, né, eu vi que temos aqui alguns ativos, né, e eu gostaria de entender melhor o que justifica a tua recomendação. Então, bora fazer umas curtas e boas, Edu? Bora! Então, começando aqui pelo Tesouro Selic 2024, eu vi que você apontou ele como recomendação para a reserva de emergência, né? Uhum. Como a gente estava disponibilizando a primeira edição dessa recomendação, eu acho que faz muito sentido para quem está olhando em começar a renda fixa agora, já saber que o Tesouro Selic ele funciona ainda como reserva de emergência. Você tem uma liquidez no comecinho do mês, quando a gente divulgou a recomendação, a liquidez estava em D+1, inclusive um dos aspectos que vai ser atualizado na virada do mês nessas recomendações, essa observação de que a liquidez do Tesouro agora consegue ser em D0, então o investidor, dependendo do horário, ele consegue solicitar o resgate num dia útil e receber na conta da corretora no mesmo dia útil. Então, continua uma ótima oportunidade para você formar a reserva de emergência. E aí entra muito naquele caso de a gente não colocou a alocação porque vai depender do estilo de vida de cada um, para que cada investidor consiga definir quanto que seria o ideal para a reserva de emergência de cada pessoa, né? Então, o Tesouro Selic continua. A gente escolheu 2024, entre outros motivos, porque o Tesouro até oferece, se eu não me engano, 2024 e 2027, mas o 2027, no primeiro momento, ele pode ser mais interessante para o investidor, porque ele vai oferecer aquela taxa de deságio, que é uma rentabilidade a mais que o Tesouro oferece para você, uma taxa maior do que comparando com 2024. Porém, uma taxa maior e um vencimento maior significam que o investidor pode sofrer mais com a marcação ao mercado, ele fica mais exposto a essas mudanças de cenários econômicos e de taxa de juros. Então a gente mandou o básico, 2024 vai ter o menor risco de marcação ao mercado, mas lembrando que ainda assim ele existe no Tesouro Selic. Edu, você comentou aqui sobre a reserva de emergência, né? E provavelmente, se tem algum investidor iniciante que está acompanhando o programa, né? Você poderia explicar brevemente o que seria essa reserva de emergência? Por que o investidor precisa, né? É importante ter uma reserva de emergência? A reserva de emergência é o que muita gente usou durante o período de pandemia com essa instabilidade toda econômica. Então, não tem nada escrito em pedras, mas normalmente é o valor financeiro correspondente de um ano do seu custo mensal de vida. Então, você vai incluir ali, se você paga aluguel, a média que você gasta com contas, por exemplo, do cartão, contas de eletricidade, de água. Em resumo, é o quanto que você gasta por mês no total. Tem gente que prefere períodos, um valor financeiro menor, tem gente que prefere um valor financeiro maior, mas o importante é que a reserva de emergência sempre é recomendada em primeiro lugar, antes de você pensar em investimentos mais arriscados, tanto na renda fixa, até mesmo como na renda variável. Muito bom, vou aproveitar também aqui para pedir para a nossa editora depois colocar, né? No site do investnews.com.br a gente tem uma página de guias, onde também temos uma matéria falando só sobre a reserva de emergência e tudo que você precisa para começar a formar a sua, né? Bom, e Edu, falando ainda, né, então, dessa questão da reserva de emergência, eu vi também que nas tuas recomendações está o RDV da NuConta, que remunera, né, 100% do CDI. Eu queria entender por que você colocou ele entre as suas recomendações. Eu coloquei porque o modelo da NuConta, ele é um modelo que realmente revolucionou a maneira que os investidores enxergam uma remuneração na renda fixa. Antes você tinha o Tesouro Selic, mas ele sofria muito com a marcação ao mercado quando você compara com a própria NuConta. A NuConta, apesar de ser um instrumento de renda fixa privada, porque você está colocando o seu dinheiro em uma instituição privada, você tem a segurança do FGC de até 250 mil por instituição e CPF, com aquele teto de 1 milhão, mas você tem alguns pontos muito positivos. Primeiro, é uma instituição
que é bem reconhecida no mercado, é a Nu Financeira, então não é necessariamente, você não está correndo gigantes riscos aqui em ter uma rentabilidade de 100% do CDI. O segundo é que você não tem marcação a mercado, então o dinheiro que você colocar ali, ele não vai render negativamente, a não ser que em algum momento da história a gente tenha uma taxa Selic negativa. Eu acredito que eu não vou viver para ver tudo isso, eu acredito que se chegar num ponto onde a Selic está negativa é porque o país está muito bom mesmo. Mas, por enquanto, a NuConta ainda é uma boa forma de você fazer a sua reserva de emergência. E o diferencial dela para o Tesouro Selic é que o Tesouro Selic, vamos supor que o seu carro teve algum defeito e você precisou levar no mecânico num domingo de manhã. O Tesouro Selic, você vai pedir o resgate, ele vai entrar em liquidação na segunda-feira e você vai ter que esperar ele cair na conta da corretora para você transferir para o banco. Já na NuConta, você consegue, em qualquer dia, a qualquer hora, liberar aquele valor que está guardado, né? Lembrando que você tem duas modalidades para guardar dinheiro. Um é tendo a remuneração de 100% do CDI para resgatar a qualquer momento, e é dessa que a gente está fazendo essa análise, tá? E aí você consegue, domingo de manhã, ano novo, feriado, Natal, tá viajando, você só precisa ter conexão com a internet e o cartão do lado para você conseguir utilizar. Então, é uma ferramenta muito interessante para reserva de emergência. Tem gente que prefere o tesouro direto, porque está formando a reserva, e aí não vai, por exemplo, vai passear no shopping, vê alguma coisa, não compra no impulso. Então, para esse tipo de investidor, talvez o Tesouro Selic faça sentido ainda, mas para quem quer ter disponibilidade imediata desse valor, aí é NuConta. E também você pode ter os dois, não tem problema nenhum. Muito bom, né? Essas duas alternativas, né? Agora o investidor não tem mais desculpa para aposentar o porquinho e a poupança, né? Temos duas alternativas interessantes para poder fazer a reserva com rendimentos melhores, né? E, Edu, você também citou aqui outras opções, outras recomendações, né? Por exemplo, temos o CDB do Banco VMG, que você cita como oportunidade na renda fixa para ganhos acima da inflação. Uhum. Primeiro, a gente migrando aqui para títulos um pouquinho mais avançados de renda fixa privada, o CDB do Banco BMG, ele vai te proteger da inflação, então ele tem um período curto se você parar para comparar, o vencimento dele é em 2023, mas o investidor vai conseguir captar bem esse movimento de alta da inflação que, de acordo com o Banco Central, deve continuar em 2021, como a gente vem observando, e em 2022 ainda deve ter algum resquício de surpresa inflacionária. Então, o investidor acaba tendo essa variação da inflação do período, mais um juro aproximado, que a gente chama de juro real, de 4,69%. Essas taxas podem mudar, não tem problema. E o mais importante aqui é que, apesar de ser um CDB, um título privado, né, que ele vai oferecer um risco maior do que uma NTNB, que é o Tesouro IPCA, a gente faz também um resuminho sobre o emissor. Então, o Banco BMG, a gente fez como se fosse uma curadoria dos outros bancos, não que eles não sejam bons, a gente tem ótimos bancos na plataforma aqui do Nuinvest, mas o BMG foi um que a gente pegou ali com carinho, porque a gente conhece, a gente acompanha. Eu fiz um breve resuminho lá na própria parte da recomendação de renda fixa, explicando que ele tem uma nota de rating, né? Então tem uma agência classificadora que está dando uma olhada no balanço do banco, como que o banco está performando nos últimos anos. Então acaba sendo um conforto, uma segurança a mais que o investidor tem na hora de fazer essa aplicação. E ainda entre as recomendações, né, temos o LCA do Banco ABC como alternativa de ter retornos acima do CDI e isentos de imposto de renda, né? Exatamente. Como a gente quer mostrar realmente as possibilidades para o investidor que está começando agora na renda fixa, além da gente ter um título que vai te dar um retorno real acima da inflação, a gente separou uma seção ali só para os títulos que são isentos de IR e que eles melhoram a rentabilidade final no resgate. Então, a LCA, a mesma coisa. Banco ABC, a gente fez um resuminho ali falando sobre o banco, falando dos pontos positivos. E apesar de ser um título que a pessoa às vezes bate o olho ali e fala, pô, mas 102% do CDI é muito pouco. Na verdade, se você desconsiderar
o imposto de renda, você tem uma rentabilidade de 123% do CDI. Então, acaba sendo ainda bem atrativo 123% do CDI com a taxa CDI que fica atrelada à taxa Selic, porque elas andam juntas. Então, você acompanha essa alta da taxa Selic também. Eduardo, e aproveitando que a gente está falando aqui de ativos, né, da renda fixa, eu gostaria de trazer uma sugestão que foi dos usuários, né, das pessoas que acompanham as redes sociais do Invest News, sobre as debentures, né, foi um pedido que eles fizeram para você explicar aqui no programa, né, e aí eu queria entender como que funciona, né, essa questão das debentures, né, que são títulos de dívidas empresas, né, se elas seguem algum indexador, se vale a pena, neste momento, também investir em debêntures na renda fixa. Como que você está enxergando isso? As debêntures são títulos, como você falou, de empresas, instituições não financeiras, então, já por não serem de empresas financeiras, já não são cobertas pelo FGC. Esse já é um ponto que o investidor precisa ficar de olho. Mas em questão de remuneração, ela segue as 3 possibilidades da renda fixa, que é uma debênture paga com uma rentabilidade pós-fixada, ou seja, ela vai seguir a variação do CDI do período. Pode ser uma debênture pré-fixada, então você vai travar ali numa taxa no momento da compra, ou então uma rentabilidade híbrida, que são, na verdade, os títulos atrelados à inflação, ou no caso de debêntures, outros índices de preço, como o IGPM, se bem que hoje em dia, por conta do IGPM ter ido para as alturas, é muito difícil uma empresa emitir esse título, mas de vez em quando eles aparecem no mercado e vale a pena a gente dar uma olhada. E a gente também não pode esquecer que existem as debêntures incentivadas, que são isentas de IR, e assim como a LCA, a rentabilidade final acaba sendo melhorada por esse efeito de não ter o imposto de renda sobre o lucro. Então, as debêntures, partindo um pouquinho das diferenças dos outros títulos de renda fixa para as debêntures, elas podem pagar juros semestrais e amortizações. Então, os juros semestrais são o que rendeu efetivamente do valor que você aplicou. Normalmente, a cada 6 meses ou um ano, eles fazem esse tipo de pagamento. E elas podem fazer também a amortização, que é o pagamento da dívida. Então, se você aplicou R$1.000, a debênture faz o pagamento de R$100 como amortização, e a sua dívida ela diminui em R$100. E por não serem cobertos pela FGC, o risco acaba sendo maior também, só que por conta desse risco, o investidor encontra taxas bem mais interessantes do que em CDBs, que são títulos cobertos pela FGC, e o próprio Tesouro Direto. Então, é só o investidor fazer um serviço ali, saber garimpar um pouquinho mais, e eu falo isso não só porque você está comprando uma dívida da empresa, mas porque você também pode sofrer com a falta de liquidez se você não puder levar o título até o vencimento. E aí, dependendo de prazos mais longos, até a previsibilidade de como que a empresa vai estar lá na frente no vencimento pode prejudicar um pouco a avaliação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo investidor também. Obrigada, Edu, pela tua análise, né? Lembrando que vocês podem conferir estas recomendações no nosso site investnews.com.br, na aba Carteiras, Recomendações de Renda Fixa. Lá você encontra todas as informações detalhadas sobre cada investimento. Bom, e agora chegou o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Eduardo, temos a pergunta aqui do Bruno Meyer. Ele fala se o pós-fixado no IPCA é o que vale a pena mesmo atualmente. Depende muito do prazo. Se você pensar por longuíssimo prazo, a tendência é que o IPCA se normalize nessa janela de tempo. Então, você vai ter retornos que vão ser condizentes com a média do IPCA mais o juro real. Mas se você encontrar um título de curto prazo, e aí 1 ano até 2 anos mais ou menos, esses títulos atrelados à inflação, ao IPCA, eles ainda fazem bastante sentido, porque além dos juros reais estarem em patamares bem elevados, você ainda vai ter esse componente da inflação do período, que por enquanto, de acordo com o Banco Central, deve continuar bem pressionado.
E temos também a questão da Laura Oli, né? Ela pede para você compartilhar, né, uma recomendação de investimento que tenha um bom rendimento na renda fixa e que seja capaz de superar a renda variável no curto e médio prazo. Vamos lá, essa é uma pergunta bem comum, e aí não querendo me gabar, mas comparando o retorno do CDI acumulado no ano de 2021 e o acumulado do IBOV, uma aplicação de 100% do CDI está mandando muito bem. A gente vai até colocar esse primeiro gráfico comparativo para vocês. Só que quando a gente compara o segundo gráfico, que é entre os períodos de 2015 até agora, o IBOV ganha fácil, porque é um período que pega o início da queda da Selic, que foi ali 2015 mais ou menos, até o comecinho de 2021, e mostra que os investidores começaram a diversificar na renda variável. Então a renda fixa deixou de ganhar foco e com isso a gente teve outros fatores, claro, a queda da taxa Selic impactando bastante. E aí, olhando o terceiro gráfico de comparação, é um período desde 2011, quando a Selic estava subindo de 11% até os 14% de 2015. Então, é um gráfico que mostra a renda fixa 100% do CDI volta a ganhar do IBOV. Então, isso entra muito na discussão depende de qual período a gente está analisando, a gente pode ter diferentes resultados para saber o que vale mais a pena, aplicar 100% CDI ou aplicar 100% Bolsa, se a gente for pensar em retornos. E a lição que a gente tira disso é que, na verdade, não tem como prever e nem como garantir quando que a economia vai forçar a Selic para cima ou para baixo. Então, na verdade, o investidor sempre pode diversificar a carteira para captar o melhor de cada retorno em cada cenário. Maravilha! E temos aqui a pergunta do Rafael Irata, né? Ele gosta um pouquinho mais de risco, né? Então ele comenta que existem traders que trabalham com opções de Selic, tentando acertar o movimento dos juros no futuro, né? E ele gostaria de saber se vale a pena tentar essa alternativa também, ou se existem outras opções, né? Para o investidor ser um pouquinho mais agressivo na renda fixa e ter retornos superiores. Vamos lá, é uma pergunta muito boa de um trader, né, que está aqui participando com a gente sobre renda fixa. Então, essa opção da Selic, na verdade, é a opção sobre a decisão do Copom. A B3 criou esse tipo de produto, mas essa opção ela nunca pegou de verdade para o público, porque, por exemplo, os fundos conseguem se proteger e até lucrar com a mudança nas taxas de juros, comprando ou vendendo os juros futuros no mercado futuro, que é um mercado extremamente líquido. Então, essa acaba sendo a preferência deles ao invés de usar as opções do Copom. E o próprio tipo desse produto, ele é engraçado, porque ele funciona com uma dinâmica parecida com as opções sobre as ações, mas com a diferença que você aposta de uma forma mais binária na decisão do Copom sobre a taxa Selic. Então, por exemplo, se você compra uma opção de Copom e você está apostando em uma alta de 0,5 ponto percentual e o Copom aumenta a taxa Selic em 1 ponto percentual, mesmo você tendo acertado a direção da decisão do Copom, como você não acertou exatamente a variação de decisão daquela reunião, você perde o prêmio que você investiu nessa opção. Então acaba sendo bem mais arriscado. E aí também lembrando que como as decisões do Copom variam em intervalos de 0,25 ponto percentual, essas alterações da taxa Selic acabam ficando entre intervalos ali de 0 até 1 ponto percentual, que foi o que a gente viu na última reunião do Banco Central no Copom. Então isso abre pouco espaço para quem lança essas opções apostar em cenários muito fora da realidade, por exemplo, você ter opções de Copom que estão apostando num aumento ou numa queda de 5 pontos percentuais sobre a taxa Selic. Então a liquidez acaba sendo afetada e aí realmente talvez para o trader que esteja olhando alguma forma de conseguir apostar nessas variações de juros, talvez o DI futuro seja um ativo muito mais interessante. Porém, tem uma outra opção que alguns já devem ter ouvido por aí em alguns outros lugares, que é justamente esses retornos agressivos da renda fixa
quando a marcação ao mercado trabalha em favor do investidor. Um dos exemplos que eu gosto de falar bastante é a NTN-B 2035, né, o Tesouro IPCA 2035, que dependendo do momento da compra e da venda, antes do período da pandemia, então por volta ali janeiro de 2018, mais ou menos, até o finalzinho do ano, o investidor conseguiu ter um lucro, se ele conseguiu comprar relativamente bem e vender relativamente bem, um lucro de 45% nesse período menor do que um ano. Então, precisa entender muito bem essas mudanças de cenário para conseguir ter um resultado parecido, e não é a todo momento que você vê essas oportunidades. Mas na renda fixa, é basicamente assim que um gestor pode pensar. Ele compra um título, ele vê a oportunidade de se beneficiar na marcação ao mercado, e aí depois ele realiza o lucro sem precisar levar o título até o vencimento. Muito bacana, viu, Edu? Eu já até ouvi isso também, né, de que a renda fixa nem sempre é fixa, né? Muito legal. E temos também a questão aqui da Elaine Gardinali, né? Ela gostaria de saber como entender melhor, né, esse universo da renda fixa para não deixar o dinheiro parado, né? E se existe alguma alternativa que dê a possibilidade de resgate em no máximo 3 meses. Igual você mencionou, a gente tem no site do Invest News a parte do guia financeiro, naquela aba do Aprenda. Então, o pessoal que está começando agora, se vocês conferirem lá, vocês vão encontrar como se fosse um dicionário ali sobre o mercado financeiro, bastante forte na parte educativa. E a gente tem também no próprio Invest News uma série de publicações chamadas a Jornada da Renda Fixa, onde a gente explica melhor como que funciona essa sopa de letrinhas da renda fixa, e também você vai entender alguns conceitos mais básicos de economia. Por que a gente sempre recomenda isso? Porque não adianta você só seguir, por exemplo, recomendações, ou então você ver as análises de outros lugares, sendo que você não entende onde você está colocando o seu dinheiro. Então, primeira coisa é sempre estudar o que você está fazendo, e também sobre a opção de resgate no máximo 3 meses, a NuConta vai te atender bem, porque você escolhe guardar o seu dinheiro com uma rentabilidade de 100% do CDI para resgatar a qualquer momento, ou então você tem umas opções de guardar o seu dinheiro por um prazo determinado, onde você ganha uma taxa superior a 100% do CDI. Mas essa rentabilidade é só se você esperar até o vencimento, que você acorda na hora ali de você guardar o dinheiro, que pode ser nesses 3 meses que você precisa. Aí vale só de equilibrar qual que seria o melhor para você. Bom, e essas foram as perguntas desta semana, mas se você tem outras dúvidas, não esqueça de deixar aqui nos comentários ou pelas redes sociais do Invest News. Assim os analistas conseguem responder nas próximas edições. Lembrando que o Analista Sem Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas, então não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado financeiro. Eduardo, muito obrigada, né, por compartilhar teu tempo conosco aqui no programa para falar sobre a renda fixa, né? E antes da gente se despedir, eu gostaria de te pedir uma consideração final sobre os riscos que também a gente encontra na renda fixa, né? E se neste momento, com a Selic a 6,25%, tem alguns ativos que é melhor o investidor passar longe. Por enquanto, continua aquela afirmação de que os pré-fixados não estão no melhor momento para você fazer a aplicação. As taxas de juros futuros estão subindo bastante ainda, não é um momento onde a gente tem uma certa previsibilidade. Então, ainda mais pré-fixado de instituições privadas, né, que não sejam tesouro direto, o risco eu considero um pouquinho maior, eu acredito que não esteja valendo a pena ainda. Com certeza, mais para frente, assim que a gente tiver uma mudança dessa perspectiva, a gente comunica aqui o pessoal dessa nova oportunidade, mas por enquanto, pós-fixado e híbrido são 2 tipos de remuneração que estão se beneficiando bastante das taxas atuais, e aí o pré-fixado esperar mais um tempinho. Obrigada, viu, Eduardo, pela tua participação no Analista Sem Ação. Muito bom. Analistas em renda fixa agora, hein? Isso aí. Em breve teremos outros programas da renda fixa também, né? E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.